pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre os gases. Essa aula ela vai ser dividida em três partes. Eu vou ficar com a primeira parte, Sayonara com a segunda parte e Joyce com a terceira parte. Primeiramente, vamos começar falando um pouquinho sobre a natureza dos gases. Bom, eles estão ao redor da gente, em todos os lugares, desde a atmosfera do nosso planeta até o hélio presente nos balões de festa. Eles são encontrados também nas fumaças dos vulcões e até nas bolinhas do nosso tão querido refrigerante. Em relação aos outros estados físicos, ele tem um grau de desordem muito maior, um grau de cinética muito maior do que os outros. Como a gente pode ver aqui nessa figura, o estado sólido, as moléculas, partículas, elas ficam todas muito bem próximas uma das outras. Já no líquido, um pouquinho mais de dispersão, mas ainda assim não é aquela coisa que o gás tem. Já no gás, meus amigos, acontece isso aqui. As partículas, átomos, moléculas, elas não ficam juntas. Elas vão sempre ocupar todo o espaço do recipiente, justamente porque o gás ele tem essa propriedade de expansão muito grande. Diferentemente de um líquido, de um sólido, se você colocar o sólido ou um líquido no recipiente, dependendo do quanto você colocar, ele não vai encher o recipiente inteiro só por encher. Já o gás, independentemente da quantidade que você coloca dentro do recipiente, ele vai sim encher. E isso caracteriza o gás, as suas partículas, elas têm um grau de cinética muito grande em relação ao sólido e ao líquido. Mas enfim, vamos definir aqui primeiramente alguns conceitos. O volume do gás, ele, como eu já falei, ele se expande de forma espontânea para preencher todo o recipiente. Então, independentemente do tamanho do recipiente, se for um recipiente plástico, potinho, ou até uma sala, se você liberar o gás ali dentro, ele vai preencher toda a sala, vai preencher todo o potinho. Então, isso é independentemente do recipiente. Temos a pressão, que é definida como força por unidade de área. Então, aqui a gente tem a formulazinha dela, que é pressão, força sobre área. A temperatura, que vai influenciar diretamente na contração ou expansão do gás, e vocês já vão entender o porquê, e a energia cinética. A energia cinética ela é caracterizada pelo movimento das partículas de um gás. Nesse exemplo aqui, vocês conseguem ver que as partículas do gás elas não ficam paradas. Elas estão sempre girando na sua própria órbita ou correndo pelo recipiente. Elas nunca vão estar como um sólido todas juntinhas. Elas vão estar sempre dispersas, muito dispersas. Isso é o que caracteriza um gás. E em relação à temperatura, já vocês vão entender o porquê. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre as transformações gasosas, mas, antes de tudo, eu queria introduzir essa fórmula aqui para vocês, a lei combinada dos gases, e ela pode ser aplicada quando nós temos um gás ideal e quando esse gás ideal está em um recipiente fechado. Nesse primeiro caso aqui, nós temos a transformação isotérmica. Nessa fórmula aqui, iso significa igual, térmica vocês já devem ter entendido que é de temperatura. No caso da transformação isotérmica, a transformação final do gás vai ser igual à transformação inicial. Então, se nós viermos aqui na lei combinada dos gases e cortarmos a temperatura... mas por que você cortou a temperatura? Porque se o valor numérico delas é igual, numa fórmula, elas vão se anular. Cortei a temperatura, me resta apenas essa relação entre pressão e volume. Então, no caso da transformação isotérmica, a temperatura se mantém constante e nós temos uma relação entre pressão e volume, como vemos aqui nessa figura. No primeiro estado, nós temos uma pressão X e um volume Y. Nesse caso, a pressão ela não é tão grande, então o volume ele consegue ser maior. Por quê? Porque não está havendo a compressão do gás. Já no segundo estado, nós temos aqui uma pressão 2 vezes maior do que a primeira pressão. E é por isso mas esse símbolo aqui, ele é móvel, ele se move. Então, independentemente do peso que a gente vai colocar aqui em cima, ele vai se movimentar. Então, colocamos aqui o peso 1 e aqui 2 vezes o peso 1. Então, como esse peso 2 ele é maior que o peso 1, o êmbolo ele vai baixar com a força do peso e vai comprimir o gás que está aqui dentro. Logo, a pressão vai ser maior. Quanto menor a pressão, maior vai ser o volume, porque mais espaço o gás vai ter para preencher. Já nesse outro caso, quanto maior a pressão, menor o volume do gás, porque ele vai acabar sendo comprimido. Matematicamente, nós podemos representar isso dessa seguinte maneira aqui, com a relação de pressão e volume dando igual a uma constante. E se nós tivermos uma situação em que temos um estado inicial e um estado final, nós vamos ter que a pressão 1 e o volume 1 ele tem que ser igual à pressão 2 e o volume 2. E isso daqui ele vem já dessa fórmula que eu apresentei para vocês. Em relação à representação gráfica, nós temos uma hipérbole. Por quê? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. No volume 1, quanto maior o volume,
menor vai ser a pressão. E quanto menor o volume, maior vai ser a pressão. Se nós fizermos isso, todas essas relações entre volume e pressão por todo o gráfico, ligar os pontinhos, vai dar essa hipérbole aqui. Essa hipérbole ela tem o nome de isoterma, porque todos os pontos pertencentes a essa curva, eles vão estar com a temperatura constante. No segundo caso, temos a transformação isobárica. Na transformação isobárica, o que é que acontece? Na transformação isobárica, novamente, iso igual, bárica vem de pressão. Nesse caso, nós vamos cortar a pressão, porque a unidade da pressão inicial e a unidade da pressão final, numericamente falando, eles vão ser iguais. Então, matematicamente, eles se anulam na fórmula. E aí, nos resta a relação entre volume e temperatura. Como vemos aqui nesse desenho, no primeiro estado, nós temos uma temperatura 1, que ela é um pouco menor, não é tão alta assim, e um volume também pequeno. Por quê? Nesse caso, a temperatura ela vai atuar de uma forma, vai alterar a energia cinética do gás. Então, quanto menor a temperatura, menor a energia cinética. Quanto menor a energia cinética, menor o volume. Mas por que isso acontece? A energia cinética, a gente tem que pensar ela, vamos fazer uma hipótese. Você está numa sala pequena com 10 pessoas. Se a sala estiver fria, vai estar todo mundo junto, sem problema nenhum. Todo mundo até talvez encostando um no outro, apertado. E aí, imagina que essa temperatura vai aumentando. A temperatura vai aumentando, as pessoas começam a ficar desconfortáveis. Acaba que todo mundo fica com raiva, não quer ficar junto um do outro. E é exatamente isso que acontece com o gás. No caso, com a temperatura fria, as moléculas elas não vão se incomodar de ficar um pouquinho, não grudadas, mas um pouquinho mais juntas umas das outras. E é por isso que o volume fica menor. Porque ela não faz questão de se expandir. No segundo estado, nós temos que a temperatura, quando ela aumenta, ela fornece calor, ela fornece energia, e a energia cinética das partículas, ela vai aumentar. As partículas vão querer ficar agitadas, não vão querer ficar juntas umas das outras, e isso vai acabar que o gás vai ter uma expansão. Nesse caso, a pressão é constante, então o êmbolo ele vai se movimentar não por conta da pressão, mas por conta da alteração de volume. Nesse caso, matematicamente, né, a gente tem aqui a relação entre volume e temperatura dando igual a uma constante, e no caso, uma situação inicial e uma situação final, nós temos que o volume 1 e a temperatura 1, ela tem que ser igual ao volume 2 e a temperatura 2. Nesse caso, o gráfico ele gera uma reta. Por quê? Porque as grandezas elas são diretamente proporcionais. Então, se as grandezas são diretamente proporcionais, a temperatura aumenta com o volume e vice-versa. O volume também vai aumentar com o aumento da temperatura. O volume 1 ele é correspondente à temperatura 1 de uma forma igual, não de uma forma inversa. E é por isso que acaba formando uma reta, porque se você for fazer todas as relações, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, até o infinito, quando você for ligar todos os pontos no gráfico, ele vai dar uma reta. Já na terceira transformação, nós temos a transformação isovolumétrica, que também pode ser chamada de isométrica ou isocórica. E aí, nesse caso, quem foi responsável pelo desenvolvimento dessa fórmula foi o Guy Lussac. E aí, o que acontece na transformação isométrica? Na transformação isométrica, nós temos o volume constante. Então, matematicamente, nós podemos vir aqui e anular o volume. Nesse caso, como o volume é constante, o êmbolo ele fica fixo. Então, nesse recipiente, ele não tem mais a liberdade de alterar o volume. Essa transformação isotérmica, ela é similar à anterior. No primeiro estado, nós temos uma pressão 1, que não é tão grande, e temos uma temperatura pequena. Por que que a pressão 1 é pequena? Porque não estamos fornecendo calor suficiente para as partículas do gás ficarem agitadas e assim, mas realmente dispersas. Já no segundo estado, a pressão 2, ela vai ser muito maior, porque a gente vai estar fornecendo um calor maior. Então, se você está numa sala apertada e você não tem como sair dela, e você está com calor, com um monte de gente, você vai ficar muito mais agitado, psicologicamente quanto fisicamente, você não vai querer ficar perto das outras pessoas. E nesse caso, como você não tem para onde ir, a pressão entre você e as outras pessoas vai ser uma pressão muito grande. Vai estar todo mundo irritado. Então, eu gosto de fazer essa analogia com as partículas de um gás. Nesse caso, as partículas elas vão estar batendo na parede do recipiente com muito mais força, justamente para querer sair dali. E eu não sei se vocês lembram, eu falei no início da aula, mas pressão é força sobre área. Então, se a gente tem uma pressão muito grande em uma área constante, a força que essa partícula vai batendo
na parede do recipiente vai ser muito grande. Matematicamente, nós representamos isso como Pp igual a constante. Se nós tivermos uma situação que ela tem um estado final e um estado inicial, nós temos a seguinte relação. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. E aí fica fácil de deduzir aqui quando você tem a compreensão do que é cada transformação. Você consegue utilizar essa fórmula aqui. Não precisa decorar, tá? Isso daqui talvez só a questão teórica, mas a questão matemática das fórmulas é muito mais fácil de deduzir. E na representação gráfica desse tipo de transformação, ele é a mesma coisa do outro, porque as grandezas também são diretamente proporcionais. Então, quanto maior a pressão, maior será a temperatura. Maior ainda a pressão, maior ainda a temperatura. Então, também vai formar uma reta. Aqui a gente tem um resuminho, então, na transformação isotérmica, quem fica constante é a temperatura, então, quem varia é o volume e a pressão. Essa lei ela é denominada lei de Boyle. Pressão vezes volume vai ser igual a uma constante. Na transformação isobárica, quem fica constante é a pressão. O volume e a temperatura variam. É a lei de Guy-Lussac. Temos a relação entre volume e temperatura, que também gera uma constante. Na isovolumétrica, isométrica ou isocórica, quem fica constante é o volume. Essa lei ela é conhecida por lei de Charles e temos a relação entre pressão e temperatura gerando uma constante. Agora, praticando, eu escolhi essa questão, 4.21, desse livro aqui que vocês não precisam ter, porque ele é muito fácil de achar e também tem na biblioteca, mas que ele vai com certeza ser mencionado em algum momento do seu curso. Um balão de gás hélio tem volume igual a 12,4 litros, quando a pressão é de 0,885 atm e uma temperatura de 22 graus Celsius. O balão ele é resfriado sobre pressão constante até a temperatura de menos 18 graus Celsius. Qual é o volume do balão nessas condições? Reunindo os dados, nós temos aqui o volume 1, 12,4, a pressão 1, 0,885 atm, e a temperatura 1, que, nesse caso, nós não trabalhamos com escalas variáveis, apenas em escalas absolutas. Então, por isso que nós vamos ter que transformar a temperatura de grau para Kelvin. E aí, nesse caso, é só somar com 273, então 22 graus mais 273, nós temos aqui 295 Kelvin. Como ele disse que a pressão é constante, a pressão 1 vai ser igual à pressão 2. Nesse caso aqui, nós temos uma situação de final e inicial. E a temperatura 2, menos 18 graus, é o mesmo procedimento, mais 273, que gera 255 Kelvin. E agora vamos para os cálculos. Como eu disse para vocês não precisam ficar decorando fórmulas. Só essa daqui que eu apelidei de PVT Power. Acho que muita gente aqui lembra, conhece, e é muito mais fácil deduzir as coisas através dela. Quando a pressão é constante, é só ir cortar a pressão. Então, nós temos a relação que precisamos aqui, V1 sobre T1, V2 sobre T2, que é exatamente essa daqui que a gente vai usar. Substituindo os valores, nós temos que o volume 1 é 12,4 litros, a temperatura 1 é 295 Kelvin, o volume 2, que é o que a gente quer achar, e a temperatura 2, 255 Kelvin. É importante salientar aqui que volume tem que estar na mesma unidade que volume e temperatura na mesma unidade de temperatura. Você não pode fazer uma temperatura 1 em graus Celsius e a temperatura 2 em Kelvin ou em Fahrenheit. Você não pode fazer isso. Dividindo aqui esses dois valores, nós temos 0,042 multiplicado, esse daqui passa para cá. Multiplicando, então multiplicado por 255, vai ser igual ao nosso volume 2. E aí o volume 2 aqui que a gente acha, 10,7 litros. Nessa segunda questão, ela é uma questão mais teórica. Então, a gente vai analisar aqui esse estado inicial e esse estado final. E o que é que ele quer? Ele quer que a gente represente o gráfico dessa transformação, que foi justamente o que eu apresentei para vocês há pouco tempo. Então, nesse caso, ele pede para a gente considerar uma seguinte transformação que ocorre com uma amostra gasosa de massa M, massa constante, apresentando o comportamento de um gás ideal. Então, novamente, a gente pode usar aqui o PVT é igual Pavator. E aí tá assim por conta disso. Mas vamos lá analisar essa transformação. No estado inicial, nós temos temperatura 1. E no estado final, nós temos a temperatura 2, que é 2 vezes a temperatura 1. Logo, a temperatura, ela aumentou. Nós temos a pressão 1 é igual à pressão 2, então a pressão é constante. E no volume 1, no estado inicial, nós temos o volume 1. E no estado final, nós temos o volume 2, que é 2 vezes o volume 1. Então, ele também aumentou. Como a pressão é constante, nós temos uma transformação isobárica. Temos também a mesma relação aqui de volume e temperatura, sendo diretamente proporcionais. E aí vamos analisar o gráfico. Primeiramente, nós não podemos ter a pressão como unidade do gráfico, porque ela não está nessa relação. A relação que a gente tem é entre volume e temperatura. Então, a gente já consegue eliminar aqui a letra D, a letra B e a letra C. Aí, nesse caso, qual será? A hipérbole no gráfico ela é uma característica de grandezas que são inversamente proporcionais. Então, não vai ser esse gráfico porque
as grandezas que a gente tem aqui, como a gente viu anteriormente, quanto maior a temperatura, maior o volume. Isso com um êmbolo móvel. Porque a temperatura ela agita as partículas do gás e é com as partículas do gás agitadas elas vão querer se dispersar o máximo que ela consegue. Então, quanto maior o volume, maior também será a temperatura e vice-versa. Então, nesse caso, a gente tem uma relação diretamente proporcional, o que é visto no gráfico A. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Olá, pessoal! Vamos continuar falando sobre os gases, assim como Giovanna explicou um pouquinho. Então, vamos falar um pouco sobre a lei de Avogadro. Avogadro foi um físico italiano, um dos primeiros cientistas a distinguir átomos e moléculas. Ele que é conhecido pela sua constante de Avogadro, aquele Na que a gente tem, sabe que é o número de 6 vezes 10 a 23, átomos, moléculas, enfim. Ele fez um estudo em relação aos gases, vendo o volume, a temperatura e a pressão, e a partir disso ele conseguiu distinguir que o volume molar, o volume de um gás, ele depende do volume total ocupado por esse gás, dividido pela quantidade de matéria. E aí ele vê que o número de partículas de um gás, ele não depende do seu tamanho ou da sua massa. Depende unicamente dessa relação entre o volume que ele ocupa e a quantidade de átomos ou de moléculas desse mesmo gás. Então, a gente tem essa relação de proporcionalidade direta. A partir disso, a gente pode associar essa relação entre pressão, volume e temperatura e número de mols em uma única equação, que é a lei do gás ideal, que a gente já conhece. Então, a lei de Boyle, ele relaciona a pressão e o volume, mostrando que isso nos dá uma constante. A lei de Charles também pega o volume e mostra que a relação de uma constante vezes a temperatura. E o princípio de Avogadro, que a gente acabou de ver, mostra que um volume ele nos dá uma constante pela quantidade de matéria. Então, combinando essas expressões, a gente tem a lei do gás ideal. Então, a pressão vezes o volume, a quantidade de matéria, ou número de mol, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura que é dada em Kelvin e não em Celsius. E aí, essa constante de gases, que é o R, ela não depende do tipo de gás. Em seguida, vamos fazer uma questão para relembrar direitinho esses conceitos. Então, a gente tem aqui que as figuras abaixo mostram dois balões iguais e as condições de temperatura e pressão que eles estão submetidos. Então, o balão A tem 41 litros de oxigênio puro, o balão B tem uma mistura de oxigênio e vapor d'água, então aqui a gente tem 41 litros. O balão A, a pressão dele é de 3 atm e a temperatura de 27 graus. E o balão B tem uma mistura de oxigênio com vapor de água, a mesma pressão e a mesma temperatura. A gente sabe que a temperatura ela não pode ser dada em graus Celsius, então a gente vai somar com 273 e aí a gente vai ter uma temperatura de 300 Kelvin. E antes de fazer essa questão, a gente vai ler a letra A, pergunta: quantas moléculas de oxigênio existem no balão A? E a letra B, quais dos dois balões é mais pesado? E aí justifique sua resposta. Então, a gente sabe que aqui tem 41 litros de volume, aqui a gente tem 300 Kelvin de temperatura, perdão a letra, e a gente vai usar a lei dos gases ideais. A gente sabe que P, que é a pressão, vezes V, que é o volume, é N, que é o número de mol, vezes R, que é a constante dos gases, vezes T, que é a temperatura em Kelvin. Então, a pressão ela é de 3 atm, o volume é 41 litros, o N, que é a quantidade de matéria que está nesse balão aqui, a gente não sabe, o R é 0,082 e a temperatura é de 300 Kelvin. O N, que é quantos mols a gente tem de oxigênio, é 5. 5 mol de oxigênio. Só que o que ele pede não é o número de mol, né? Mas sim quantas moléculas. Então, a gente sabe lá que pela constante de Avogadro, o Na, que é em 1 mol, né? De qualquer gás, qualquer átomo, a gente tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que a gente encontrou 5 mol de oxigênio. Então, a gente vai fazer essa relação aqui, essa regra de 3, né? Nada químico. E quer saber quantas moléculas a gente tem em 5 mol de oxigênio. Então, o valor de moléculas é 3, tem 3 vezes 10 a 24 moléculas de oxigênio. E aí, a letra B, ele pergunta qual dos dois balões é mais pesado. A gente sabe que a massa molar do oxigênio é 32 gramas por mol. Então, pensar nesse recipiente cheio de moléculas de oxigênio. Então, tem vários 32 gramas a cada mol. A gente tem 5 mol aqui, né? Então, são 32 gramas vezes 5 mol. Isso para o balão 1.
Já no balão 2, a gente tem, além desses 32 gramas por mol de oxigênio, a gente também tem um pouco de vapor de água. Então, a gente tem também a massa molar da água é de 18 gramas por mol. Já que é a mesma pressão e a mesma temperatura, a gente tem as mesmas condições nos dois balões. E a diferença é que no segundo balão a gente tem uma mistura. Então, se a gente tem a mesma quantidade de mol, nesses 5 mol a gente tem um pouco de oxigênio e um pouco também de água. Só que se a gente pegar uma quantidade que só tem oxigênio, 32, 32, 32, e uma que tem um pouco de 32 e um pouco de água, a gente vê que a massa maior no balão A, né? Porque tem mais oxigênio e a massa molar do oxigênio ele é mais pesado. A resposta é que o balão A ele é mais pesado por conta dessa massa molar dos gases. Certo? Casca de banana aí. Então, vamos falar um pouquinho de misturas gasosas. A gente acabou de ver um recipiente, um balão, em que a gente tem uma certa pressão, um certo volume e uma certa temperatura. Se a gente pegar vários balões, cada um a uma pressão, volume e temperaturas diferentes, vários, quando a gente soma eles, pega esses gases e coloca tudo junto em outro recipiente, a gente vai ter uma mistura gasosa final. E essa mistura, ela vai ter uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura, porque eles vão interagir ali entre si e a gente vai ter uma outra situação. A pressão, volume e temperatura iniciais, que estavam ali nos balões em que os gases estavam separados, vai ser diferente da pressão, volume e da temperatura desses gases finais. Guarda isso. Vamos falar um pouquinho agora da pressão parcial. Então, a pressão parcial é justamente a pressão exercida por cada um dos componentes de uma mistura ao mesmo volume e a mesma temperatura. Aqui a gente tem um exemplo, em que temos a pressão do gás hélio, que é 2 atm, ele sozinho, e a pressão do gás argônio, a 4 atm. Quando a gente soma esses dois gases, a pressão total vai ser a pressão parcial do hélio mais a pressão parcial do argônio, que um é 2 e outro é 4. Então, a pressão total vai ser a soma desses dois, e na nova situação, a gente tem uma pressão de 6 atm, que é diferente dos gases separados. É justamente essa soma, que é a lei de Dalton, conhecida como lei também das pressões parciais. E a gente pode relacionar, mais uma vez, né, falando de pressão, volume, temperatura e número de mol, a gente pode relacionar através da constante dos gases com a lei dos gases ideais, tanto para um quanto para outro. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a temperatura, o volume e o número de mol, eu consigo encontrar essa pressão do gás hélio e também a pressão do gás argônio antes da mistura. Vamos para outra. Lei do volume parcial, também conhecida como lei de Yamagati. Então, ela diz que o volume parcial é o volume que um gás ocuparia se sobre ele estivesse sendo exercida a pressão total da mistura à mesma temperatura. Então, tem que estar alguma coisa fixa, nesse caso a temperatura, para a gente conseguir calcular esse volume parcial. Então, na mesma situação, volume e temperatura constantes. Então, a gente tem aqui o número de mol, tanto para o gás A quanto o gás B. Colocando na lei dos gases ideais, a gente soma essas duas equações. A gente sabe que a pressão é a mesma, então vamos somar o volume do gás A com o volume do gás B igual ao número de mol de cada um, que é diferente, vezes a constante dos gases e a temperatura, que é constante. Então, a gente chega na lei dos gases ideais, em que PV é igual à soma dos N's, que é o número de mol para cada um dos gases, vezes R vezes T. Tá, e o que isso quer dizer? A gente pode encontrar aqui a relação chamada fração molar, que é a relação entre o número de mol dos gases e o número total de mol na mistura. Então, essa fração molar, por exemplo, do gás A, vai ser essa relação entre o número de mol de A sobre a soma do número de mols, que também pode ser calculada através da pressão desse gás sobre a pressão total, ou o volume desse gás sobre o volume total, que nos dá essa porcentagem em volume do gás A em relação a 100%, né, que é o volume total. Certo? Então, vamos fazer uma questão, né, para entender melhor. Então, temos o sistema aqui abaixo, que fala que após a abertura da torneira de comunicação dos frascos, mantendo-se a temperatura constante, determine as pressões parciais de cada gás e a pressão total da mistura. Por exemplo, temos o gás nitrogênio, são dois recipientes diferentes, eles estão separados, então aqui tem o gás nitrogênio, que não se mistura com o gás oxigênio. O gás nitrogênio está a uma pressão de 1 atm e ocupa esse volume maior de 3 litros. Como o gás oxigênio tem um volume menor, de 2 litros, ele tem uma pressão maior sendo exercida ali sobre aquele gás. Então, eles estão separados e a gente sabe, o líquido, ele adquire a forma do recipiente que ele está contido. O gás não, ele vai se expandir ao máximo, adquirindo o volume de todo o recipiente. Então, quando a gente abre essa válvula, eles vão se misturar e tanto o oxigênio vai para esse lado esquerdo, quanto o nitrogênio vai para o lado direito. E a gente vai ter agora uma mistura de gases. Então, vamos fazer essa questão. A gente sabe que a temperatura é constante, já que ele não falou nada. Se a temperatura é constante, a gente tem uma transformação isotérmica. Térmica, temperatura,
iso-igual. Fazendo a relação da lei dos gases, a gente pode fazer que P1V1 igual a P2V2. Então, quem é P1 aqui? P1 é a pressão do nitrogênio, 1 atm, e o volume que ele está ocupando antes da mistura, então 3 litros. E a pressão 2 é o que eu quero saber, que é a pressão parcial desse gás, quando acontece a mistura. Então, o volume final vai ser os 3 litros mais os 2 litros que vão se juntar quando a válvula é aberta. Então, o valor que a gente tem é de 0,6 atm. Já para o oxigênio, a pressão inicial dele é 5 atm e o volume de 2 litros. Eu quero saber qual é a pressão parcial do oxigênio quando a mistura acontece, a 5 litros. E a pressão parcial do gás oxigênio é de 2 atm. E ele pergunta, então, qual é a pressão total da mistura. A pressão total é justamente a soma das pressões parciais de cada gás quando ocorre a mistura. Então, essa pressão total vai ser 0,6 atm mais 2 atm. Terminou a questão. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até logo. Olá, pessoal. Meu nome é Joyce e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre termodinâmica para vocês, tá? Falar sobre alguns conceitos importantes do estudo, né, da termodinâmica. A termodinâmica, né, é o estudo das transformações de energia e a gente precisa estudar esse assunto, né, porque a termodinâmica rege a química. Então, é a partir das leis da termodinâmica que a gente consegue dizer se uma reação acontece ou não, ou quanto que essa reação libera de calor, ou quanto essa reação precisa de calor para acontecer. Então, a gente precisa entender primeiro, né, o que é um sistema, o que é uma vizinhança e o que é um universo. E um sistema é a região que a gente tem interesse. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma síntese de óxido em um becker, então o meu becker, ele vai ser o meu sistema. E tudo que tiver ao redor desse sistema é chamado de vizinhança. Um banho-maria onde eu vou colocar esse becker. Então, o meu banho-maria é minha vizinhança. E o universo, ele é exatamente a junção do sistema e vizinhança. E aí a gente precisa entender também que existem 3 tipos de sistema. Um sistema aberto, onde eu tenho troca tanto de massa, né? Ou seja, troca de matéria, quanto troca de energia. Então, por exemplo, um copo com água. Então, no meu copo com água, eu consigo tanto trocar matéria, quanto trocar energia ali. Eu posso também ter um sistema fechado, onde eu só vou ter trocas de energia. Um bom exemplo é uma garrafa de água fechada. Então, nessa garrafa de água, eu não consigo fazer troca de massa, mas eu consigo fazer troca de energia ali. E existe um outro tipo de sistema que é chamado de sistema isolado, onde nesse sistema eu não consigo ter nem troca de massa, nem troca de energia. O exemplo que a gente tem que mais chega próximo, né, a esse sistema isolado é uma garrafa térmica. Por exemplo, uma garrafa térmica de café, né? Então, ali não vou conseguir trocar massa, nem tampouco trocar energia. A garrafa térmica não é um sistema isolado perfeito, mas é um exemplo mais próximo desse sistema isolado. E aí, existem outros conceitos que a gente precisa entender, que é o conceito de calor, trabalho e energia. Energia, né, é um processo de transferência que acontece a partir da diferença de temperatura. Já o trabalho é um movimento contra uma força oposta. E energia é algo constante no universo. É algo que a gente não pode destruir, é algo que a gente não pode criar. É algo que a gente só consegue transformar. Então, eu consigo transformar energia térmica em energia mecânica, por exemplo. Mas eu não consigo criar energia, eu não posso diminuir a energia, né? Não posso destruir essa energia. A energia no meu universo, ela vai sempre se manter constante. Outra coisa que a gente precisa entender é que tanto o calor quanto o trabalho, eles são processos de transferência de energia, tá? Então, eu consigo fazer essa transferência de energia por meio desses 2 processos aqui, ou pelo calor, ou pelo trabalho, ou pelos 2 juntos. E outra coisa que a gente precisa entender na termodinâmica, o conteúdo de energia em um recipiente é chamado de energia interna. Essas coisas que a gente precisa ter
em mente. Eu trouxe um exemplozinho para a gente entender, né? Vamos dizer aqui que a gente tem um sistema aberto e que, de início, o nosso universo ele tem 10 joules, tá? Joules é uma unidade de medida de energia. A minha vizinhança, ela tem 5 joules e o meu sistema tem 5 joules, né? Então, a gente sabe que o universo, o sistema e a vizinhança junto. Então, 5 mais 5 vai dar 10 joules. E aí, com o passar do tempo, eu vou ter um processo de transferência de energia, onde o meu sistema, ele vai transferir energia para a minha vizinhança, tá? Então, a vizinhança vai ganhar energia. Como, por exemplo, o meu sistema vai perder 1 joule, então a minha vizinhança vai ganhar 1 joule, né? Se o meu sistema perde 1, o sistema ganha 1 joule, né? Porque a variação de energia vai ser compensada na vizinhança, tá? Só que a energia do meu universo vai se manter constante. Tá? Então, 4 mais 6 tem que dar necessariamente 10. Então, a energia do meu universo no final tem que ser igual à energia no início do processo. A mesma coisa acontece com um sistema fechado, porque eu também consigo ter transferência de energia. E aí, falando um pouquinho mais sobre isso, o trabalho de expansão, né, que também pode ser chamado de trabalho de compressão, porque depende de como vai acontecer, pode ser uma expansão ou uma compressão. É um trabalho que se dá pela variação do volume. E aqui está a expressão geral do trabalho de expansão. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem 2 pistões. Eu aplico uma força aqui em cima que seja maior do que a força interna do meu sistema. Se eu aplicar uma força que seja maior do que a força interna, então eu vou comprimir o meu gás, tá? Eu vou realizar uma compressão. Mas se, por exemplo, a força interna, né, a minha pressão interna, ela for maior do que a minha pressão externa, eu tenho uma expansão. Então, meu gás ele vai tender a expandir. Eu falei, né, sobre sistemas abertos e sistemas fechados, mas, por exemplo, se eu tiver um sistema isolado, tenho troca de massa e também não tenho troca de energia. Então, a primeira lei da termodinâmica diz que a energia interna de um sistema isolado, ele é constante. E ele é dado por essa formulazinha aqui, que é a diferença de energia interna é dada pelo calor mais o trabalho. Então, no sistema isolado, a minha energia interna, ela não muda, ela sempre vai ser constante. E aqui, eu trouxe alguns processos, né, que podem ocorrer. O primeiro processo é um processo adiabático. E um processo adiabático é um processo onde o meu calor ele é igual a 0, tá? Então, eu não tenho troca de calor e, consequentemente, a minha energia interna, ela vai ser dada só pelo trabalho. Se eu tiver um processo a volume constante, o meu trabalho ele vai ser igual a 0, né? Porque a gente sabe, a gente viu que a fórmula lá do trabalho se dá pela variação do volume. Então, se eu tenho volume constante, então essa minha variação é igual a 0. É pela fórmula, né, do trabalho, onde menos a pressão externa vezes a variação do volume, se a variação do volume é 0, então meu trabalho é igual a 0. A minha energia interna, ela vai se dar somente pelo calor. Então, eu não tenho trabalho na minha fórmula da variação interna. Se eu tiver um ciclo fechado, a minha variação interna vai ser igual a 0. Eu não vou estar tendo transferência de energia, né? Então, o meu calor, ele vai ser igual ao trabalho. E numa expansão livre, o meu calor e o meu trabalho vão ser igual a 0. Então, a variação da energia interna também vai ser igual a 0. Então, aqui eu trouxe algumas questões. Então, vamos lá. Considere o texto. Um conceito amplo de calor se refere à forma de transferência de energia não mecânica entre sistema e vizinhança, ou seja, uma forma de transferência de energia entre sistema e vizinhança não relacionada a trabalho mecânico, podendo ser decorrente de diferença de temperatura entre sistema e vizinhança ou mesmo advinda da radiação solar. Levando em consideração o texto apresentado em cima, podemos dizer que se a Terra recebe uma quantidade de energia Q do Sol, então,
considerando que não há trabalho realizado sobre a Terra nem por ela. A variação da energia interna da Terra nesse processo é de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Qual, né? Vamos prestar atenção aqui no que o texto diz. O texto diz que não há transferência de energia de forma mecânica. E energia mecânica, ela é a capacidade de realizar trabalho. Então, se eu não tenho energia mecânica, então eu não tenho um trabalho acontecendo. O texto fala aqui embaixo, né, que a Terra recebe uma quantidade de calor que do Sol. Porém, não há trabalho realizado. Então, pela primeira lei da termodinâmica, né, que a gente sabe que ΔU é igual a calor mais trabalho. Se a gente não tem trabalho, então meu trabalho é igual a zero. Então, a minha fórmula vai ficar ΔU igual a Q. A resposta é a letra A. Então, a resposta é ΔU igual a Q, que corresponde ao calor por radiação recebido do Sol.